Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre a história do Cerco de Lisboa do José Saramago. Esse daqui é um romance de 1989 e é um romance que eu reli agora recentemente para poder participar daquele desafio Les Mis. Caso você não saiba do que eu estou falando, eu vou deixar o link para o vídeo em que eu mostro as categorias e os livros que eu escolhi lá embaixo. Uma dessas categorias desse desafio era um romance histórico e daí eu enfim, acertadamente eu acabei escolhendo aqui a história do Cerco de Lisboa, do Saramago, porque apesar de ser um romance histórico, não é um romance histórico nos padrões tradicionais, e é justamente sobre essa perspectiva de como que o Saramago vai rasurar o discurso histórico é que eu vou tratar aqui, ou vou tentar falar um pouquinho aqui neste vídeo. O que eu acho mais interessante dentro deste romance é esse movimento duplo que o Saramago constrói quando ele faz aqui o História do Cerco de Lisboa. Movimento duplo porque, por um lado, nós temos toda essa questão da representação da história, que é própria de romances históricos, mas, por outro, nós também temos uma série de reflexões metanarrativas, metadiscursivas, metaficcionais, que vão influenciar e ser influenciadas por essa representação histórica. E é dessa dupla articulação do romance que eu acho que eu vou tentar falar um pouquinho aqui dentro deste vídeo que você está vendo agora. Porque o que nós temos dentro o que nós temos nesse romance do Saramago é a história como um dado narrativo. Porque o que nós temos aqui é um narrador que ele vai redimensionar o fato histórico dentro aqui da articulação do romance. Ou seja, não se trata simplesmente de manipular os fatos históricos, mas também de criar a partir desses fatos históricos, e ele faz isso por meio daquela construção metadiscursiva que eu comentei um pouquinho lá pra agora e vou comentar um pouquinho para frente nesse vídeo também. Tudo isso, em certo modo, vai acabar diminuindo muito a fronteira entre aquilo que a gente conhece como discurso histórico e aquilo que a gente conhece como discurso literário. Porque o que o Saramago vai fazer aqui é tornar o discurso literário algo objetivo, quando ele vai lá e começa a fazer essa série de comentários metadiscursivos, e transformar o discurso histórico em algo subjetivo, quando ele vai e cria a partir desse discurso histórico. Então, essa mudança na posição acaba fazendo com que as fronteiras entre esses dois discursos fiquem cada vez mais tênue. Por quê? Porque o que fica à medida em que a gente vai lendo é até que ponto o discurso histórico também não é uma ficção. Até que, como gostaria que fosse lá, por exemplo, o Borges. Até que ponto esses fatos históricos não são uma representação de algo que é parcial. Até que ponto é correto falar da parcialidade do discurso literário. Isso, do discurso histórico. Isso tudo só é possível porque nós estamos falando de um romance histórico contemporâneo, de um romance histórico pós-moderno, como diria lá a Linda Hutchell. Porque até então, e eu vou tentar falar disso também rapidamente no vídeo, até então que nós tínhamos era, dentro do romance histórico, nós tínhamos uma certeza muito grande. Apesar de que eu já toquei nesse assunto quando eu fui falar lá do Iracema, do José de Alencar, e quando eu fui falar do Outro Pé da Sereia, do Mia Couto. Então, caso você ainda não tenha visto esses vídeos e queira se inteirar mais um pouquinho, porque sobretudo no Iracema eu faço todo um percurso que sai lá do Aristóteles e vem até esses filósofos contemporâneos, se você então se interessar um pouquinho sobre essa questão da mudança da perspectiva histórica, eu sugiro que você veja aqueles dois vídeos para que você possa entender um pouquinho melhor a articulação deste aqui. Muito bem. Então, nós temos, como todo bom romance histórico, nós temos aqui um fato histórico que vai servir de base, de mote para o desenrolar da narrativa, que é a tomada de Lisboa dos mouros pelos cruzados. Então, desde lá do século VIII, os muçulmanos haviam, enfim, conquistado Lisboa. E daí, o que nós temos aqui nesse romance é a reconquista de Lisboa pelo Dom Afonso Henriques, que, ajudado lá pelos cruzados, conseguiu retomar a cidade, enfim. Então, nós temos, dentro do romance do Saramago, esse fato histórico, e nós temos também, de certo modo, as transformações culturais e sociais advindas justamente desse período ali
do século XII em Portugal, enfim. Porque isso é algo que afetou não só Portugal, mas também, por exemplo, lá a Espanha e enfim. Bom, e mesmo, né, os países lá de maioria muçulmana da época acabaram sofrendo um pouco com tudo isso, porque afinal de contas isso estava envolvido lá no movimento das cruzadas, que era aquela coisa toda da reconquista ou da conquista de territórios para a Igreja Católica, aquela coisa toda que você já conhece. Muito bem. Só que como eu falei para vocês, não se trata aqui simplesmente de um romance histórico tradicional como aqueles que o Walter Scott fazia ou como aqueles que, no caso de Portugal, o Alexandre Herculano fazia. Ainda que o Saramago estabeleça um diálogo constante, um diálogo não só temático, mas mesmo formal, quando a gente pensa, por exemplo, na minúcia que ele utiliza aqui para descrever os detalhes, que lembra bastante algumas coisas do realismo, por exemplo. Então, ainda que haja esse diálogo com a tradição dos romances históricos, o que nós temos aqui é algo que desvia. Porque ele não, o Saramago aqui ele não vai mimetizar apenas o fato histórico, que é algo próprio dos romances históricos. Ele não vai mimetizar apenas o fato histórico. Ele vai mimetizar também o fato literário. E aí é que entra a questão lá da metanarrativa aqui dentro deste romance. É isso que, por exemplo, a Linda Hutchell vai chamar lá de mímese do processo e mímese do produto. Um romance histórico tradicional, ele faz a mímese do produto no sentido em que ele se atenta a contar a história, ele se atenta a narrar sobre um fato histórico. Um romance como esse aqui do Saramago é um romance histórico, mas ele tem ali em si a mímese do processo, que é, além dele contar um fato histórico específico, ele nos conta como ele está contando esse fato histórico específico. Então aqui tem vários momentos em que esse narrador para de narrar efetivamente e começa a desenvolver uma série de raciocínios sobre, por exemplo, a dificuldade da escrita e esse tipo de coisa. Até que ponto o discurso literário retoma ou não o discurso histórico, até que ponto eles são iguais, até que ponto eles são diferentes. Enfim, tudo isso acaba fazendo com que haja essa diferença entre esse romance e os romances históricos tradicionais. Então, só para poder... outro exemplo, então, dessa diferença entre o romance histórico tradicional e o romance histórico moderno. O romance histórico tradicional, você tem uma fuga para o passado que representa quase um lugar idílico. Lembra lá que eu comentei para vocês no meu vídeo sobre o romantismo, que é durante o romantismo que se articulam os primeiros romances históricos, sobretudo na figura lá do Walter Scott. Então você tem do conflito entre o eu e o mundo. No presente você tem o deslocamento para o passado enquanto lugar do sonho, enquanto lugar onde tudo era bom e esse tipo de coisa. Já no romance histórico moderno, o que nós temos é a tentativa de trazer o fato histórico para o presente de modo a questioná-lo, de modo a combatê-lo em certo sentido. Por quê? Porque é por conta dos erros do passado que as mazelas persistem no presente. Então você tem essa ideia muito mais rígida da ligação entre passado e presente, no sentido em que o passado ele vai determinar o presente. Só que o que o Saramago faz aqui é justamente o contrário, porque o que nós temos aqui é um fato no presente que vai determinar esse fato do passado, que é lá a retomada de Lisboa pelo Afonso Henriques. Muito bem, então basicamente é essa lá a diferença entre esses dois romances, que é algo como que, por exemplo, o Lukács, que é aquele teórico, né, que eu já citei em alguns vídeos aí para trás. O Lukács ele fala bastante do romance histórico, então se você se interessa, eu acho que vale a pena você procurar. Eu não me lembro se é no Teoria do Romance, mas se eu lembrar eu vou deixar o nome do livro do Lukács que ele fala sobre isso lá embaixo na caixa de descrições aqui deste vídeo. O Lukács ele fala que o romance histórico, por conta da sua autonomia enquanto arte, ele consegue representar os fatos históricos por meio da ficção. Então esse é o romance histórico que, dentro dessa perspectiva que eu venho adotando aqui, a gente pode relacionar com o romance histórico tradicional. Já a Linda Hutchell,
que é uma estudiosa mais contemporânea da pós-modernidade, ela vai falar que o romance histórico pós-moderno ele vai tentar entender a natureza da verdade histórica como um modo de representação autônomo. Ou seja, o que a Linda Hutchell tenta nos dizer aqui dentro dessa perspectiva é que não é possível que a gente acesse a verdade histórica, porque a verdade é algo muito relativa. O discurso histórico se constrói, apesar de ser considerado um discurso científico, o discurso histórico ele se constrói por meio de escolhas, né, dos historiadores, e isso também é algo que eu falei lá no meu vídeo sobre o Iracema, se não me engano. Então, enfim, tudo isso para mostrar aí essas distinções entre esses dois tipos de romance, o histórico tradicional e o histórico contemporâneo, pós-moderno, que é o caso aqui do História do Cerco de Lisboa. Então, como eu falei para vocês no início desse vídeo, uma coisa que me agrada muito na construção aqui do História do Cerco de Lisboa é essa duplicidade estrutural. Então, por um lado, nós temos todo esse movimento de diálogo e rasura com a tradição do romance histórico, e por outro, nós temos toda essa questão da metadiscursividade, porque o que nós temos aqui é um texto literário que se debruça não só sobre a história, mas também sobre si mesmo. E isso é, digamos, a grande questão da metanarrativa, da metaficção. Pensando nessa questão toda de um texto que se debruça sobre a própria construção, sobre o próprio discurso, é muito interessante a gente pensar desde a profissão do personagem principal aqui, que é o Raimundo Silva. O Raimundo Silva, ele é um revisor de textos. E o revisor de textos é aquela pessoa que fica na área cinza entre o autor e o leitor, que são as únicas duas pessoas que a gente considera quando a gente está lidando com um objeto literário. Então, a partir do momento que o Saramago vai e introduz esse personagem com essa profissão aqui, que é algo muito difícil de ter em literatura, mas a partir do momento que o Saramago introduz esse tipo de personagem com esse tipo de profissão, ele vai acabar dando espaço para uma série de construções, de discussões sobre a construção do literário. Ainda que o Raimundo Silva seja aqui um revisor que está trabalhando com um texto científico. Ele está trabalhando com um livro de história chamado História do Cerco de Lisboa. Então veja que é muito curioso que, a partir desse texto científico, ele vai dar vazão para o texto literário. E é a partir do duplo movimento discursivo que a gente vai acompanhando aqui, desse revisor entrando em contato com o texto científico e com o texto literário, é que a gente começa a perceber essa questão da metanarrativa. A grande ideia do livro não é questionar apenas uma verdade, a ideia de uma verdade histórica que nunca vai poder ser atingida plenamente. A grande questão desse romance do Saramago é questionar também a ideia de uma verdade literária. Por quê? Porque à medida em que o romance avança, a gente vai acompanhando a construção de um outro romance dentro deste romance aqui, mas eu vou falar disso mais pra frente. Então veja aqui, a partir do momento em que nós temos esse duplo movimento aqui, que é, enquanto nós estamos lendo, o romance está sendo feito, nós temos uma série de discussões, uma série de comentários sobre a própria natureza da escrita de um romance. Então, a grande questão aqui não é questionar simplesmente a verdade histórica, mas também a verdade literária. E daí, pensando nessa metadiscursividade, o romance aqui do Saramago ele vai se construir a partir de 3 histórias do Cerco de Lisboa que acontecerão, distintas, mas que acontecerão simultaneamente. Então, em um primeiro momento, nós temos a história do Cerco de Lisboa escrita por um historiador, que é o texto que o Raimundo Silva está revisando ali. Essa é, digamos, a história oficial. Então nós temos lá como personagens o Dom Henriques, que está expulsando os mouros de Lisboa. Os mouros que estavam em Lisboa desde o século VIII lá. E daí em 1147 o Afonso Henriques vai lá, expulsa todo mundo com a ajuda dos cruzados. Então essa é a primeira história do Cerco de Lisboa, que nós já acompanhamos aquela rasura que eu venho falando, que é
A partir do momento em que o Saramago coloca esse dado histórico dentro do romance, ele vai rearranjando uma série de coisas e faz com que o presente determine e modifique o passado desse discurso histórico. Por outro lado, nós também temos a história do Cerco de Lisboa escrita pelo protagonista, que é o Raimundo Silva. Por quê? Porque ele vai escrever essa história do Cerco de Lisboa apontando a hipótese de que o rei não tivesse contado com a ajuda dos cruzados. Então, nós temos a oficial, nós temos essa versão literária, e nós temos a história do Cerco de Lisboa, do próprio narrador e do próprio Saramago, enfim, que é a junção desse fato histórico com esse fato literário, que é a partir dessa última história do Cerco de Lisboa que a gente vai tendo todas essas discussões articuladas aqui por esse narrador. Nesse sentido, então, o que nós vamos ter neste livro não é simplesmente uma dualidade que é temática, uma dualidade que é desses próprios personagens que apresentam ali os seus opostos. O que nós temos aqui também é uma dualidade temporal. Porque, como eu falei para vocês, o Saramago ele não se contenta simplesmente em falar do passado. Ele fala do passado a partir da perspectiva do presente, por conta de toda aquela rasura que ele faz no romance histórico. Pensando nisso, nós temos ao mesmo tempo uma narração que se debruça sobre o passado, que é 1147, mas nós também temos essa narrativa que se debruça sobre o presente, que é no final dos anos 80, em Lisboa. E daí, o que acontece? Por que tudo isso vai se articulando dessa maneira tão genial que só o Saramago era capaz de fazer? Porque nós estamos aqui então, e agora sim eu vou falar da história do romance, nós estamos aqui então diante da história do Raimundo Silva, que é um sujeito que tem uma vida extremamente monótona. Como eu falei para vocês, ele é revisor, e no início do romance ele está ali revisando justamente um livro de história chamado História do Cerco de Lisboa, que foi ali um fato histórico que teve lugar em 1147, quando o Dom Afonso Henriques, ajudado pelos cruzados, conseguiu expulsar os mouros que haviam tomado Lisboa desde o século VIII. Só que aí no momento em que o Raimundo Silva está ali fazendo as últimas provas, as últimas revisões ali necessárias para que o livro fosse de fato para a gráfica e começasse a ser publicado efetivamente, ele tem uma ideia. Ele começa a perceber que o discurso histórico ele é permeado por uma série de escolhas. E ele acaba fazendo uma escolha também, porque ele começa a perceber que, enquanto revisor, ele é uma pessoa ele está numa posição muito passiva diante do texto. Então ele resolve colocar uma marca autoral ali nesse texto, e essa marca autoral que o Raimundo Silva acaba colocando no texto é justamente algo que vai ser determinante para todo o rumo do romance, que é o seguinte, eu vou ler. Isso está aqui na página 48 dessa minha edição, que é uma edição pela Caminho, que é uma editora portuguesa, mas enfim. Está como fascinado. Lê, relê, torna a ler a mesma linha. Esta que de cada vez redondamente afirma que os cruzados auxiliarão os portugueses a tomar Lisboa. Quis o acaso, ou foi antes a fatalidade, que essas unívocas palavras ficassem reunidas numa linha só, assim se apresentando com a força de uma legenda. São como um dístico, uma inapelável sentença, mas são também como uma provocação, como se estivessem a dizer ironicamente: faz de mim outra coisa, se és capaz. Com a mão firme, segura a esferográfica e acrescenta uma palavra à página, uma palavra que o historiador não escreveu, que em nome da verdade histórica não podia ter escrito nunca. A palavra não. Agora o que o livro passou a dizer é que os cruzados não auxiliarão os portugueses a conquistar Lisboa. Assim está escrito e, portanto, passou a ser verdade. Então veja que aqui nós temos uma série de discussões possíveis de serem feitas só nesse trechinho, que começa na página 48 e termina na página 50, que eu pulei aqui uns parágrafozinhos para poder colocar tudo em uma sentença só. Então veja, nós temos aqui, em primeiro lugar, essa marca da autoria que o editor coloca, que esse revisor coloca, né, que o Raimundo coloca, que vai ser o grande motor de todo o livro. É a partir desse momento aqui que a vida dele vai mudar, porque ele assume a autoria de algo que teoricamente não é dele.
Mas aqui também nós temos o segundo dado, que é o seguinte. No final desse trecho que eu li para vocês está escrito: assim está escrito e, portanto, passou a ser verdade. Então veja que a palavra escrita é algo muito importante para a consolidação de um discurso. A partir do momento em que algo está escrito nos anais da história, aquilo passa a ser verdade, mesmo que não seja. Então é muito curiosa toda a reflexão que o Saramago coloca desde o início desse romance e que vai perspassar todo o romance. Então, mais interessante do que você prestar atenção na historinha que está sendo contada é o modo como ela está sendo contada. São as várias reflexões que o Saramago vai colocando aqui ao longo de todo o romance, que eu acho que vale muito mais a pena você prestar atenção nelas até do que no romance. Por quê? A partir desse momento em que o Raimundo Silva vai lá e coloca a palavra não, o que acontece? Ele manda esses originais para a gráfica e durante um bom tempo ninguém percebe o que aconteceu. Só vão perceber dali a uma semana quando vão ligar de volta pro seu Raimundo e vão falar: olha, a gente percebeu que você fez uma cagada. Chamam ele nessa editora para qual ele trabalha. Só que, uma vez que ele já é uma pessoa da casa há muitos anos, aquela coisa toda, mantém ele no emprego, só que aí contratam uma outra moça que vai ficar responsável ali por revisar as revisões do seu Raimundo Silva. E essa moça é uma mulher chamada Maria Sara. Essa Maria Sara que vai ser contratada, ela vai ser imprescindível para o andamento da história, não só porque no futuro ela vai ali começar a despertar um sentimento amoroso no Raimundo Silva, mas também porque ela se interessou muito por essa mudança que o Raimundo Silva fez. E daí aquela marca autoral que ele havia feito em um texto alheio acaba ganhando uma potencialidade cada vez maior, porque a Maria Sara vai acabar encorajando o Raimundo Silva a escrever a continuação dos fatos se realmente os cruzados não houvessem ajudado o Dom Henriques a cercar, enfim, a derrubar Lisboa. E é aqui, efetivamente, a partir desse ponto em que a Maria Sara fala: olha, eu acho que você devia continuar essa história, que começa, de fato, o romance histórico aqui do Saramago. E daí nós temos um capítulo desse romance que o personagem está escrevendo e um capítulo da vida ali desse personagem. É mais ou menos nessa regularidade que as coisas acontecem aqui. No romance histórico do personagem do Saramago, o que nós temos é mais ou menos o seguinte: o que nós temos aqui é algo que o Saramago já tinha feito, por exemplo, lá no Memorial do Convento, que é o seguinte. Nós temos a história de um soldado português, que é o Mogame, ou algo do tipo, eu não sei como pronuncia o nome desse sujeito, mas enfim, nós temos a história desse soldado que vai se apaixonar por uma moça que é concubina de um sujeito chamado Henrique. O Henrique, ele é um dos cruzados que veio lá da Alemanha para poder ajudar o Dom Henrique tal, a reaver Lisboa. Muito bem. Essa moça que se chama Oruana, ou algo do tipo, é Oruana? É, o nome dela é Oruana. Mas enfim, a Oruana vai ser ali o grande interesse amoroso do Mogame. E daí, dentro do romance escrito pelo Raimundo Silva, nós temos uma projeção de um relacionamento que depois virá a ser o dele com Sara. Então veja que nós temos uma série de espelhamentos dentro desse romance do Saramago. Nós temos lá essa ideia de um discurso que rebate o discurso histórico, mas também nós temos a ideia de um discurso que questiona a si próprio. Nós temos a ideia de um romance que conta a história oficial e nós temos a história desse outro romance que vai ficcionalizar a partir dessa história ficcional. E nós temos uma série de outras... Nós temos aí esse relacionamento do Raimundo e da Maria Sara que vai se espelhar lá no relacionamento desse soldado com essa concubina dentro do romance que o próprio Raimundo Silva está escrevendo. Então veja, tudo isso para dizer para vocês que não é um romance dos mais fáceis. Sabe assim? Não é fácil, tanto por conta... não estou falando que é um romance extremamente difícil, que é impossível de ser lido, não é isso. Mas ele exige um pouco mais de concentração, porque nós temos essas várias realidades que vão se sobrepondo umas às outras. Nós temos a realidade histórica, nós temos a realidade desses personagens,
nós temos uma realidade ficcional dentro dessa ficção que o Saramago cria, e assim por diante. E esse Mogami vai ter um determinado momento que ele vai assumir a narração da própria história. Então veja, são várias vozes que vão se sobrepondo umas às outras, de modo que esse livro aqui é um livro que ele exige um pouco mais de atenção do leitor. Então, a partir do momento em que nós temos a multiplicidade de ficções aqui dentro desse mesmo romance do Saramago, nós temos a demonstração de que o discurso histórico ele não pode ser construído de maneira imparcial. O fato histórico aqui dentro do romance do Saramago, ele não é tido como motivo de glória, ele é tido como ele é tido como um genocídio. Por quê? Dentro da história oficial, o que nós temos é que esse momento da história de Portugal foi um momento glorioso, porque foi quando começou efetivamente a nação portuguesa. O que o Raimundo Silva mostra aqui é uma perspectiva um pouco diferente. Ele mostra, olha, até que ponto você pode falar que uma nação está nascendo, sendo que ela está matando outra que estava ali vivendo muito bem, obrigada. Esse é um ponto muito curioso. E outro ponto muito curioso, que acaba ligando este livro lá ao Memorial do Convento, como eu tinha dito para vocês, é a ideia de que o Saramago ele vai fazer esse romance histórico a partir, digamos, da raia miúda. Então aqui a gente não vai ter a ação do rei, a ação do general lá fodão. Não, a gente vai ter ali esses personagens que são um Zé Ninguém da história toda. Então é muito curioso que, mesmo por colocar o holofote sobre esses personagens, ele já está rasurando algo novamente que vem lá do romance histórico, que é contado sempre a partir dessas pessoas, dessas figuras de maior destaque. Mas enfim, o grande conselho que eu dou para você aí que se interessou e que quer, enfim, ler este romance, que se não me engano vai estar na lista da Unicamp do ano que vem, não é isso? É que você preste atenção justamente nesses dois pontos de discussão que eu levantei aqui nesse vídeo. Esse diálogo e essa rasura com o romance histórico e esses vários comentários metanarrativos, metadiscursivos que o Saramago vai colocando aqui e de como que esses dois elementos vão ajudando a construir a história desse personagem aqui. Certo? Enfim, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!